Bom, eu vou tentar ser bem rápido pra gente não se estender muito no horário. Como vocês sabem, ontem foi meu aniversário. Meu Deus. Sou um jovem senhor de 29 anos. Meu Deus, hein? Ah, parece ter menos, hein? Calma. Que isso? Loucura. Calma. Deixa eu botar cabelo pra vocês verem. Deixa eu botar cabelo pra vocês verem. Vou ter cara de 20. Brincadeira. 20 só de ministério pastoral. Então, mas queria aproveitar essa temática do meu aniversário. Aí eu fiquei refletindo alguns pontos assim. Falei, poxa, o que eu posso, de repente... Não uma pregação em si, mas com todos esses anos de experiência... Eu pensei, poxa, estou fazendo 29 anos, vou dar 29 conselhos àqueles, né? Aí todo mundo... Será que até as 11h30 a gente sai daqui? Ponto 1, quer dizer... Vou começar na introdução, aqueles, né? Depois vem os 29. Brincando. Mas, como eu já sabia que se eu fosse falar 29 conselhos, facilmente tem 29 conselhos, mas eu sabia que se eu fosse falar 29... No 10º, vocês já estavam, tipo assim, capotados, né? Então eu pensei, falei, meu Deus do céu, não vai, 29 conselhos ninguém vai aguentar. Ninguém quer escutar nada, nem dois. Mas, vamos lá. Primeiro conselho, e que eu colocaria ali, encaixaria na fase de 13 anos, e que vocês precisam olhar... e que o diabo, na maioria das vezes, ele vai tentar atacar, é a identidade. Uma analogia aos 13 anos, por quê? Porque na maioria das vezes, quando você está iniciando a sua adolescência, e você está ali na sua fase dos seus 13 anos, o diabo ele vai tentar atacar a sua identidade. E eu, por exemplo, os meus pais se divorciaram, eu tinha 13 anos, e foi também a mesma época que eu vim morar aqui em Juiz de Fora, então meus pais se divorciaram, eu tinha nessa faixa de 12 para 13 anos, eu vim morar aqui em Juiz de Fora e eu estudei durante toda a minha vida em mais ou menos uns 13 colégios. Eu mudei muito, mudei várias vezes de colégio, mudei de cidades, enfim. Aí quando eu vim morar aqui em Juiz de Fora, nesse ano, eu tinha, no primeiro ano da escola, eu estava numa outra escola, aí a minha mãe quis me mudar porque eu era muito bagunceiro. Ah, não, você conversa muito, sei lá o quê, nananana, vou te mudar para um outro colégio que é mais rígido e tal, tudo mais. Aí minha mãe me mudou para um outro colégio. Quando eu fui para esse colégio, eu estudei o primeiro bimestre, ainda chama assim, primeiro bimestre? Eu estudei o primeiro bimestre nessa escola. Aí, só que assim, eu não me adaptei, foi muito ruim, eu morava lá no outro estado ainda, lá no estado do Rio, em Valência. Não me adaptei ao colégio e falei assim, mãe, pelo amor de Deus, me tira de lá. Me volta para a escola antiga que eu estava, eu nunca te pedi nada. Faz isso por mim, em nome de Jesus, e minha mãe foi e me atendeu. Então, o primeiro bimestre eu estudei lá, nesse outro colégio novo. Minha mãe voltou para o meu colégio antigo e eu fui para lá no meu segundo bimestre. No meio do ano, mais ou menos, meus pais se separaram e vim morar em Juiz de Fora. Então, fiz a terceira mudança de colégio no mesmo ano. Terceiro colégio no mesmo ano. Vim morar aqui em Juiz de Fora, fui morar no bairro de Lourdes. Aí eu fui estudar lá na escola do Azaf. Lá no Ali Alfred. Que isso. Fui estudar lá naquele... Meu Deus, naquele lugar lá. Aí eu estudei lá no terceiro bimestre. E no quarto bimestre eu fui morar em Santa Luzia. Só lugar abençoado. Aí eu estudei em 4 escolas em um ano, irmão. Então assim, e cada lugar que eu ia, assim, pô, eu tava 13 anos de idade, cada lugar que eu ia, poxa, eu precisava me adaptar. E foi uma fase onde o diabo com certeza tá com a minha identidade, porque... Qualquer lugar que eu chegava, eu tentava me adaptar, então eu precisava fazer o quê? Eu precisava me adaptar ao lugar que eu estava. Então se a galera estava xingando, eu xingava. Se a galera estava zoando, eu zoava. E eu fui me adaptando a cada lugar que eu passei. Falei, poxa, eu acabei de chegar. O ano acontecendo naquela loucura, os meus pais separados, minha cabeça uma loucura. Eu falei, vou me adaptar. E foi com certeza uma época onde o diabo atacou muito a minha identidade. E com certeza ataca de vocês nessa fase. Porque é a fase que você está entrando ali naquele período assim, começou a vida da adolescência, está começando as coisas, né, Rica? Vai ter que separar vocês, vai ter que sentar aqui do lado da Sofia aqui, ó, né? Vai cada um sentar num cantinho.
Pode, com certeza. Aí o diabo tentava atacar, e com certeza é uma fase que o diabo ele vai tentar atacar a identidade de vocês. Então, irmãos, isso serve também para quem tem 18, 17, qualquer fase da idade da vida de vocês, principalmente na adolescência. Uma das coisas que o diabo vai tentar fazer é atacar a sua identidade. E na fase que vocês estão, acontece muito isso que eu te falei. Você está numa fase de adaptação, então você quer ser aceito pelo seu grupo. Aí você chega lá, a maioria dos seus amigos, na escola tá todo mundo começando a fumar vape. Aí você começa, não tem nada de errado, que sei lá o quê, e nananã, sei lá o quê, nananã. Não fumei vape porque não tinha cigarro eletrônico aqui. Mas para vocês verem o nível, eu já cheguei a experimentar um baseado. Só que olha só como é que o diabo ele tenta fazer para tentar desvirtuar a nossa identidade. Olha só. Eu era da igreja, firme na igreja, não saí da igreja, mas eu vivi uma vida como se fosse meio que dupla. Porque ao mesmo tempo que eu queria me adaptar, eu também não queria perder o que eu vivia na igreja. Então eu vivi nesse lugar de tipo assim, olha, eu quero ser aceito pelos meus amigos, eu quero ser aceito por eles, eu quero fazer o que eles estão fazendo, mas eu também, eu amo Jesus. E eu amava de fato Jesus e não queria perder o que estava sendo construído na igreja. Mas o diabo é tão sujo, ele vai tentar fazer isso, que eu cheguei a fazer coisas como isso. Agora, não tinha nada a ver com a minha identidade, não tinha nada a ver com isso, mas o diabo o tempo todo tentou desvirtuar a minha identidade. E é isso que vocês sofrem o tempo todo. Principalmente nessa era, agora, com rede social, o tempo todo. A gente vem aqui, aí você vem aqui para a igreja, uma vez por semana, ou 2 vezes na semana. Aí o pastor, eu venho aqui e falo com vocês, aí o Bill vem aqui e fala no domingo. Enquanto isso, o TikTok te discipula o dia inteiro. A blogueira que você segue está o dia inteiro falando na sua cabeça. Ah, isso aqui é normal, isso aqui pode, isso aqui faz, isso aqui não tem nada a ver, tá tudo legal, tá tranquilo, nananana. Aí você começa a achar o quê? Que é normal de fato. E, irmão, não é. Então, primeiro conselho, a sua identidade tem que estar em Jesus. E qual que é a sua identidade? Foi isso que nós acabamos de ler. Você é a nação santa, escolhido do Senhor. Você é filho de Deus. É isso que você foi chamado para ser. Essa é a sua verdadeira identidade. Não é o que o mundo está pregando, não é o que as pessoas estão falando. Olha, se você não fizer, você não é. Irmão, seja o careta mesmo. Ah, tá todo mundo falando palavrão. Você já viu como é que a gente se adapta fácil nas coisas? A gente chega, alguém começou a falar uma gíria, rapidinho a gente está falando a mesma coisa. Então, assim, o mundo o tempo todo vai tentar desvirtuar a sua identidade, mas coloque os seus olhos em Jesus. Amém? E entenda a sua verdadeira identidade no Senhor e não aceite os padrões do mundo. Amém? Então, eu estou correndo aqui. Poderia estender muito nesse assunto, mas vou correr aqui. 14 anos, inclusive, amizades. Provérbios 13, 20 diz: escolha bem com quem você anda, porque as suas amizades definem o seu futuro. E é literalmente isso. 14 anos está muito a ver do que eu acabei de falar aqui sobre a questão da identidade. Você começa a viver em tribos, você começa a se identificar com alguns amigos. É nessa fase que você começa a fazer algumas amizades mais profundas. Na sua infância, você ainda é tipo assim, eu brincava de Batman e Robin com fulano lá, cresceu, cada um foi para um canto e nananana. Agora, na adolescência, eu tenho amigos da minha adolescência até hoje. Amigos assim, que de anos e anos, amigos de igreja, inclusive. Então, na adolescência, você desenvolve profundos relacionamentos. Agora, irmão, imagina você desenvolver um profundo relacionamento com alguém que é virado no girai, filho dele. Irmão, não lê. Como o provérbio está nos ensinando aqui, escolha bem com quem você anda. Aí já dizia lá o ditado da sua mãe, né? Quem anda com porco, farelo come. Que isso? Rapaz, meu Deus, que isso? Só a Alice é raísta. Não, que essa é das antigas. Essa é das antigas. Mas, se você não escutou, eu escutava muito isso da minha mãe, da minha avó. Quem anda com porco, farelo come. E de fato é. Se você, ou então galinha que acompanha pato, morre afogado. Aí, tá mais geração alfa.
Não, essa é antiga também. Mas é exatamente isso. E o que a Bíblia está falando, gente? Olha, escolha bem as suas amizades. Então, nessa fase, vocês vão desenvolver profundos relacionamentos. São amizades que vocês vão levar para o resto da vida. Escolha andar com os amigos de Deus. Amém? Escolha andar com os amigos de Jesus. Vamos lá. 15 anos. Outro conselho. Viva em santidade. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Existe um chamado e uma convocação do Senhor para que nós possamos viver em santidade. E nessa fase de 15 anos, é onde começa ali, os hormônios começam a vir à flor da pele, irmão. Aí é loucura, porque você está num mistura de descobrindo o mundo, hormônio à flor da pele, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí que muitos, inclusive lá fora, que estão... Alguns começam a se relacionar, alguns começam a ficar com outras pessoas, alguns transam, é isso mesmo, e alguns caem nesse lugar. Por quê? O hormônio está ali à flor da pele, está o tempo todo, a vida está uma loucura. E agora, por que é nessa fase que eu preferi linkar a santidade neste lugar? Porque é nesse lugar que vocês vão ser tentados, muitas das vezes. Os convites o tempo todo surgem, o tempo todo tem um convite para você descobrir alguma coisa nova, mas o convite do Senhor para mim e para você é: viva em santidade. Agora, pastor, o que é santidade? Santidade não é nunca se sujar. Santidade é estar sempre se lavando. É isso que é santidade. Agora, trazer uma outra analogia. Se chegasse aqui de repente um morador de rua, que de repente está alguns meses sem tomar nenhum banho, provavelmente a gente vai fazer o quê? Vai sentir que ele está fedendo. O cheiro não está bom. Por quê? Aquela pessoa não está se lavando. Agora eu tenho certeza que se vocês, do jeito que vocês, igual se fosse lá igual no acampamento, que tinha os irmãos dormindo com o pé pretinho na cama, não tomavam um banho. Tava. Irmão, é sério. Ninguém viu um chuveiro ligando no acampamento. Você tomou. Teve 3 dias de acampamento. O Brian tomou um dia de banho. Ele ficou um dia na fila. Perdeu a linha, calma, perdeu a linha. Aí você queria descobrir se o irmão estava tomando banho. O que você fazia? Você chegava lá no quarto de noite. Aí você levantava a coberta do Israel assim, você olhava o pé dele. Aí você fala assim: irmão, tô vendo. Por quê? Brincadeira. Por quê? Por quê, gente? Vamos voltar aqui. Quem que é o limpo? O limpo é aquele que está sempre se limpando, porque uma hora ou outra você vai sujar. Passa 2 dias sem passar o desodorante pra você ver. O que vai acontecer? Vai dar ruim, irmão. Venceu. E a mesma coisa acontece com o quê? Com o pecado. Porque o tempo todo nós estamos pecando. Como a Bíblia diz, ai daquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Então assim, nós temos pecado, nós pecamos, o tempo todo nós pecamos contra o Senhor. Agora, pastor, então quer dizer que eu sou um pecador, que eu estou afundado no pecado? Não, irmão, o tempo todo você também está se limpando. A graça de Deus vem, te limpa, te sara, o tempo todo te dá graça, misericórdia. Então isso é o quê? É você o dia inteiro... Toda vez pequei, como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Então a misericórdia de Deus vindo todas as manhãs e te limpando, te lavando. Então é te purificando de novo. Então o sujo é aquele que nunca se limpa. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então, se eu chegar a falar assim: quantos aqui sabem fazer um bolo? Todo mundo... Várias pessoas aqui sabem fazer um bolo. Massa pronta?
Ó, massa pronta. Agora, você é padeiro? Você é confeiteiro? Não? Alguém aqui é confeiteiro? Não. Tirando o Felizardo? Agora, o que faz da pessoa um confeiteiro ou um padeiro? Se eu falar assim, alguém sabe fazer um pão? O Felizardo sabe fazer. Que isso? Não, o homem tá desembolando o café, ele tá desembolando o café, tá aprendendo, tá aprendendo. Tá ficando bom. Mas vamos lá. O que faz de alguém um confeiteiro ou um padeiro? O hábito de todo dia acordar às 5 horas da manhã, ir pra padaria e fazer pão e bolo. Agora, o fato de você fazer um bolo não te faz um confeiteiro, porque você faz, mas você não tem o hábito de fazer todos os dias, toda hora. Agora, o pecador, quem que é o pecador? Aquele que vive na prática do pecado. Amém? Agora, você é justo, santificado pelo Senhor, lavado, remido por Jesus. Então, essa é a nossa realidade, amém? Então, por que, pastor, que a gente se santifica? Por que a gente se limpa? A gente se limpa porque nós vivemos na graça de Jesus, nós vivemos nesse lugar de eu me limpo porque eu já sou alguém transformado e lavado, amém? Então é por isso que você constantemente se limpa e busca santidade. 16 anos, propósito, 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para que vocês creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém? 1 Timóteo 4,12. Senso de propósito, gente. Vocês entenderem, quando alguém tentar de alguma maneira te desprezar pela pouca idade de vocês vão entender o quê? Não. Lá em 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo dá uma orientação a Timóteo, o seguinte, olha, não deixe que ninguém te despreze pela pouca idade que vocês têm. Mas antes vocês sejam um exemplo. Isso é o quê? Senso de propósito. Porque toda vez que alguém tentar diminuir vocês têm clareza plena daquilo que vocês foram chamados e daquilo que Deus pode fazer através de vocês, mesmo sendo jovens. Então é uma fase que 16 anos você começou ali, entrou no ensino médio. Aí você começa, qual faculdade que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Aí você começou ali, já começou PISME. É isso mesmo? 16 anos? Começou PISME. Aí você já começa, meu Deus, tem que escolher uma faculdade. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então assim, busque clareza de propósito. Primeiro ponto, entenda quem vocês foram chamados por Deus. Não se despreze, não deixem entender que Deus não pode usar vocês pela pouca idade de vocês. Clareza, Deus pode fazer algo poderoso agora, hoje, através de vocês. Amém? Então busquem no Senhor identidade, propósito daquilo que Deus vai fazer, que são coisas que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Eu, desde muito novo, eu tinha uma noção do que Deus iria fazer comigo, para onde que eu iria, do que eu iria fazer. Então eu já tinha uma clareza, um pouco de clareza daquilo que Deus queria fazer. Então, senso de propósito, porque quanto mais cedo vocês descobrirem o propósito de vocês, a identidade firmada de Deus em vocês, vocês vão ter convicções e não vão ser levados por qualquer vento, qualquer distração. Amém? 17 anos, olha lá, ó. Mateus 6,33. Prioridades. Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Pastor, por que prioridade? Irmão, você está numa fase de, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Mateus 6,33 está dizendo, olha, coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, não sei o que eu vou fazer. Não sei, não tenho a mínima ideia. Estou perdido. Ponha Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. E foi mais ou menos nessa fase que eu decidi, falei assim, Deus, eu estava nesse lugar de identidade bagunçada, eu estava nesse lugar de distração, o diabo muitas vezes me distraiu, perdi muito tempo, me distraí várias vezes com as coisas do mundo,
perdi muito lugar, mas ali nessa fase 17 eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, Deus quer fazer algo na minha vida. Eu acordei para aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Amém? E o último conselho tem um pouco a ver com esse de 17 anos, 18 anos. Decisões. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Diz assim, neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. O Senhor sempre vai levar vai nos levar a um lugar de decisão. E talvez essa fase de mais ou menos 18 anos vai ser o lugar que você vai ter que tomar algumas decisões. Foi mais ou menos nessa época que eu tomei a decisão, por exemplo, de ir para o seminário. Eu estava saindo ali do meu ensino médio, sem o que eu vou fazer, e de repente o Senhor eu senti o Espírito Santo me conduzindo, olha, vai para Belo Horizonte, larga todas as coisas, vai para Belo Horizonte, faz o seminário, vai para o Carisma. E foi nesse lugar que eu tive que literalmente decidir o que eu queria. Aí é o que o texto de Deuteronômio está nos ensinando, olha, diante de vocês está a bênção e a maldição, escolham, porém, a bênção, a vida. E diante de vocês, várias vezes durante a caminhada de vocês, vão aparecer oportunidades assim, e vocês vão precisar de fato decidir, irmão. Como a Bíblia diz, não dá para servir dois senhores. Não dá para você servir a César e a Deus. Não dá para brincar de duas coisas. Ou você é ou você não é. Aí é nesse lugar que você tem que acordar e falar assim, não dá para brincar mais. Aí eu lembro que eu estava nesse lugar de, mais ou menos nessa fase, eu fui num acampamento de jovens, na época de carnaval, e a mensagem do pastor é, não dá para servir dois senhores. E foi exatamente nessa época que eu olhei e falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu optei por amar Jesus. Para finalizar, só para fazer ali uma analogia dos 29 anos, 2 conselhos finais representando 2, que é valorize o tempo de vocês. E o segundo conselho é permaneça firme em Jesus. E para fazer uma analogia aos 9, mais 9 conselhos, brincadeira. Fazer uma analogia aos 9, eu fiz uma analogia aqui aos 9 meses da gestação. Por quê? A adolescência de vocês é como se fosse uma gestação para aquilo que vocês vão ver durante todo o restante da vida de vocês. São 9 meses assim. Quando uma mulher está grávida, são 9 meses de muito cuidado e de muitas emoções acontecendo o tempo todo. Então, assim, tem várias fases ali durante a gravidez. No início você passa mal, depois você está cansado, depois você está com dor nas costas, está com dor no corpo. No final você está sentindo contração. É um alto e baixo de emoções o tempo todo, que é muito parecido com a adolescência. O tempo todo você está ali rodeado de pressão. É uma fase da vida de vocês que qualquer coisa, você está sentimental demais, sente muita pressão, muitas coisas. Aí eu coloquei aqui, assim como uma criança passa 9 meses sendo formada no ventre, a adolescência é um tempo de formação da vida adulta. O que está sendo gestado em você vai nascer lá na frente, ou seja, nessa fase agora que vocês estão, dessa gestação da idade da vida de vocês, que vocês vão colher frutos para o resto da vida de vocês. Se você está se alimentando, se você está alimentando fé, vai nascer um jovem firme em Deus. Ou seja, no meio da gestação, também existe esse lugar de, olha, você precisa comer melhor, você fica restrito a algumas alimentações. Então, se você é um jovem que está se alimentando de coisas boas, irmão, com certeza, o seu futuro, a sua fase adulta vai ser de coisas maravilhosas no Senhor. Porque você é aquilo que você come. Então, assim, na adolescência, vocês estão maturando isso. Então, se você está alimentando sua adolescência de coisas boas no Senhor, está se enchendo de fé, com certeza, você vai colher coisas nesse lugar. Se você está se alimentando de pecado, por exemplo, vai nascer dor e arrependimento. Então, ou seja, é uma fase muito sensível e é onde está sendo gestado todas as coisas. E só para concluir, brincando com essa
esses conselhos de hoje, decida pelo Senhor, meu irmão. Decida pelo Senhor. O tempo todo, o diabo ele vai tentar trazer essas distrações na vida de vocês, vai tentar confundir vocês, mas como eu acabei de falar aqui, essa fase da vida de vocês é onde vocês vão, de fato, colher frutos pro resto da vida de vocês. Amém?